eu sou o Calixto e hoje eu vou estar falando a respeito de organização de uma API. Bom, eu precisava trazer mais conteúdo a respeito aqui para o canal, porém, contudo, entretanto, esses últimos tempos, vocês perceberam que eu gravei alguns vídeos para o YouTube, postei, e eles comem um bom tempo do meu dia. Apesar de eu ter a meta de fazer vídeos diários, eu pensei que se eu utilizasse um pouco do conhecimento que eu tenho relacionado à programação e postasse conteúdos a respeito disso aqui na plataforma, eu conseguiria, por exemplo, ajudar muitas pessoas. Porém, às vezes explicar, elaborar o roteiro, coisas desse tipo, são muito complicadas. Então acaba que, por exemplo, eu não consigo desenvolver as coisas, fazer e produzir os conteúdos que eu quero de fato produzir por falta de tempo. Também acaba que se eu produzo conteúdos demais, como é muito cansativo, eu acabo que fico o dia inteiro sem fazer nada da minha rotina. Desde, por exemplo, algo básico, que é me divertir. Não que eu não me divirta fazendo esses vídeos, até porque é um hobby, eu não quero e nem pretendo ganhar alguma coisa em troca desses vídeos que eu produzo. Mas vocês entenderam. Eu vou estar falando a respeito sobre APIs em TypeScript, mas você também pode levar em consideração aqui que eu estou me referindo a APIs em JavaScript também. Eu comecei um projeto com um amigo meu que ele vai estar fazendo front-end e eu vou estar sendo responsável pelo back. Todo esse projeto, que eu estou chamando por enquanto de Red Hat, ele vai ser uma plataforma de novels. O que são novels? Novels são basicamente livros com algumas ilustrações e normalmente são feitos por usuários da internet. Essas novels que vão estar sendo postadas no nosso site da Red Hat, elas não são postadas pelos nossos usuários, vão ser postadas por mim e o meu amigo, até porque como hobby a gente também escreve algumas histórias. Então aqui eu estou fazendo uma API e aproveitando que eu elaborei uma organização e depois disso eu vou estar tocando um pouco desse projeto antes de estar tocando em um que de fato dá grana pro meu bolso, eu vou estar aqui apresentando aqui as coisas que eu estou utilizando. Tanto que eu vou estar deixando um pouco desse projeto dentro do meu GitHub que eu criei só para esse canal no YouTube. Até então eu não tinha postado os projetos em um GitHub, até porque o meu pessoal, eu não posto eles lá. Eu prefiro deixar os melhores projetos que eu tenho a oferecer, ou pelo menos aqueles que eu posso apresentar, né? Até porque não faria sentido nenhum eu deixar uma API inteira do meu site, cujo qual tem o cunho comercial. Enfim. Eu vou estar aqui apresentando primeiro as bibliotecas que eu estou utilizando, bibliotecas, pacotes, você interpreta como você quiser chamar. Eu estou utilizando aqui primeiro o Express. Bom, não preciso comentar muito a respeito do Express, mas caso você não saiba, o Express ele é a principal biblioteca que nós utilizamos, a principal tecnologia que utilizamos para criar um servidor em TypeScript e JavaScript, em resumo, em Node. Ele, por exemplo, consegue criar um servidor, quem manipula as rotas, ele quem cria também essas rotas e ele também é utilizado para criar as aplicações a parte do back-end. O CORS é uma maneira de a gente abrir as portas do nosso servidor a que ele receba requisição de qualquer aplicação. As outras aplicações, por exemplo, sites, elas possuem portas de endereço diferentes. Por exemplo, o meu servidor pode estar dentro da porta 3000 e a outra porta está na 3001. Se eu não tivesse o meu CORS abrindo as portas para todas as plataformas conseguirem enviar requisições para mim, essa diferença de portas estaria um erro dentro do meu código, pois a API ela não estaria fazendo a leitura e nem ia receber esses dados. Logo, iam ser inutilizável na minha API, porque basicamente eu teria que hostear, né, o meu site ou o meu aplicativo. E como ele vai estar sendo hospedado de outra forma, principalmente se for um site, né, aplicativo não é hospedado, ele não vai estar conseguindo enviar requisições para a minha API, que está dentro de uma porta diferente. Bom, o Morgan, ele é uma forma da gente estar utilizando e debugando as requisições que são enviadas para o nosso servidor. Quando nós temos o Morgan, a gente consegue fazer uma leitura das requisições que são enviadas e o URL delas. Isso nos leva também a comentar a respeito do Rate Limit. O Rate Limit é uma forma da gente limitar o número de requisições que o endereço de IP envia para o nosso servidor. Por exemplo, sem Rate Limit, a gente não conseguiria determinar que um IP ele poderia enviar 60 requisições em um minuto. Porque, por exemplo, se você tem uma aplicação em que ela vai sofrer um ataque DDoS ou coisa do tipo, ou um usuário ele vai fazer e utilizar de bots para realizar uma tarefa incessantemente, você pode, por exemplo, usar o Rate Limit em uma rota específica, cujo qual vai estar limitando aquele endereço de IP a enviar tantas requisições assim. Dessa maneira você protege os outros usuários, você protege a estabilidade da sua API, logo o seu servidor ele consegue amenizar os danos que causariam um ataque de DDoS.
Bom, o cookie parse ele é uma forma da gente estar fazendo uma leitura dos headers que são enviados para o nosso servidor. De uma maneira mais prática, ele só vai estar validando, por exemplo, os dispositivos, as informações que estão sendo enviadas, ele faz esse tipo de validação. Ele é como se fosse um grande formatador que tem como utilidade e também armazenado, né, dentro dele muitos templates de headers que ele faz uma busca, uma comparação, ele verifica e valida essas informações para gente. Bom, eu criei aqui o app.ts que ele está fazendo, ele está iniciando o nosso app, que nesse caso, se a gente descer aqui, ele só está exportando uma função que ela é o Connect App. Quando eu me refiro ao app, eu estou me referindo ao nosso servidor. Aqui nós temos o database. O database ele é o database, ele é o nosso arquivo que está sendo utilizado para gerar e exportar uma função cujo qual ela vai estar fazendo, por exemplo, a conexão do nosso banco de dados. E nós também temos o env.ts. O env ele é uma forma que eu encontrei de conseguir estar exportando as nossas variáveis de ambiente dentro de constantes, e essas constantes elas também podem acabar possuindo uma lógica por trás. Por exemplo, aqui eu estou checando primeiro se a porta que foi inserida aqui em .env ela é de fato um número, caso contrário a porta vai ser 3000, e depois ele evidentemente faz aqui essa verificação e retorna uma string do número que foi posto em .env. E aqui, por exemplo, eu só estou fazendo MongoDB, process.env MongoDB, caso ele não exista, porque ele retorna uma string ou indefinido e eu não posso botar isso como parâmetro do meu database, eu vou estar colocando uma string vazia. Dessa maneira organizada, eu posso vir aqui em database, por exemplo, e aqui em database, eu posso estar aqui pegando, exportando primeiro, eu primeiro exporto todas as informações do meu arquivo .env e eu venho aqui e só chamo essa variável. Dessa maneira eu não preciso vir aqui e botar aquele require para config. Aqui eu só importei ele automaticamente, dei o config aqui. Ele já está fazendo a leitura da raiz do meu projeto aqui dentro do nosso projeto, né, a raiz dele. Ele faz a leitura desse arquivo. Em seguida ele faz e exporta essas informações, e dessa maneira a gente pode, por exemplo, organizar em um único só arquivo todas as dependências que o nosso projeto precisa para funcionar, porque até então, se você bater o olho dentro do meu código, você entende que ele vai precisar de um MongoDB e uma porta. Nesse caso aqui, a porta chega até a ser menos intuitiva, até porque aqui até parece que não dá para fazer a leitura exatamente da porta, mas você percebe aqui que eu estou me referindo que a variável de ambiente que eu vou estar utilizando é port, que seria tudo em maiúsculo. Mais uma vez, ela também retorna string definido. Lembre-se que variáveis de ambiente, elas sempre vão retornar uma string ou um valor indefinido. Se um parâmetro de uma função ou um método ele exigir que você retorne somente uma string, vai dar pau dentro do seu TypeScript se você enviar uma variável que também pode ser um valor indefinido. Ele vai pedir que você transforme uma string independente do caso, ou que você faça essa lógica que eu estou implementando. Caso não retorne nada dela, vai estar retornando uma string vazia. E aqui, por exemplo, se ela não existir, retorna a porta 3000. Se eu vim aqui em server.ts, aqui é o arquivo que nós vamos estar fazendo para iniciar o nosso projeto. Nós temos o app e o db que eu deixei em comentário. O db ele faz a conexão do nosso banco de dados, é bem intuitivo. Já o app ele faz uma conexão ele inicia o nosso servidor. Então, se eu descomentasse o DB, ele iria fazer uma conexão com o nosso servidor, ele iria criar o nosso servidor nesse caso, e logo aqui em seguida ele faria a conexão com o nosso banco de dados. Dessa maneira, a gente separou em arquivos todas as coisas que a gente precisa para fazer ele rodar tranquilamente. As nossas variáveis de ambiente, o nosso servidor e a nossa database. Você pode mudar os termos e os nomes caso você queira fazer de uma maneira diferente. Se você estiver trabalhando com JavaScript, provavelmente vai ser mais tranquilo de você estar fazendo isso. E aqui é só relacionado ao meu projeto em si, não tem com relação à organização que eu apresentei aqui no vídeo para você. Bom, se eu vim aqui em user.ts, vocês vão perceber que eu estou criando uma interface que, a propósito, eu repeti aqui 2 vezes essas informações dando Ctrl+C, Ctrl+V, mas a gente ignora. Eu estou transformando o identificador em uma string, que na realidade vai ser um widv4,
Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso pois eu quero que a minha string, o meu identificador, ele não seja um Object ID. O MongoDB, especificamente, ele toda vez quando você cria um elemento dentro do banco de dados, ou dentro de uma coleção, por exemplo, que também está dentro do banco de dados, ele vai estar gerando um tipo que é o Object ID. Esse Object ID ele é um tipo único, ou seja, ele não é uma string. Toda vez quando eu vou utilizar e, por exemplo, puxar o identificador de um documento do meu banco de dados e eu preciso pegar esse identificador para implementar dentro da lógica do meu código, eu preciso estar sempre convertendo ele de Object ID para uma string. Então eu preferi mudar o tipo do meu identificador. Eu não quero mais que ele retorne um Object ID, eu não quero que seja gerado para a minha entidade usuário um Object ID, porque os outros elementos dos meus models, ou seja, dos meus esquemas, eles vão ter outras formas de identificação. Só que nesse esquema, eu defini que o meu ID ele vai ser um width4, ou seja, ele só vai estar, ele é uma string, e isso facilita muito na hora que a gente estiver fazendo a lógica do nosso código. Se eu vim aqui, eu tenho profile picture, que é string e null. Bom, esse profile picture, eu por enquanto vou estar trabalhando com ele a princípio da primeira forma, que não é tão recomendada, e depois da segunda, que é com certeza a mais recomendada. O profile picture ele está recebendo uma string porque eu vou estar transformando, né, um buffer, uma base 64 uma string, e aí ele vai estar armazenando. Eu até poderia botar aqui para aceitar string, buffer, mas eu prefiro deixar só string. Até porque o que eu vou estar armazenando dentro do banco de dados a longo prazo, que é mais recomendado, é estar utilizando o serviço de terceiros para estar armazenando as imagens para mim. Até porque a gente ficar salvando a imagem do nosso banco de dados é com certeza algo que não é tão recomendável assim. Esse standard profile, ele é um number. Bom, não dá para entender absolutamente nada a respeito disso. O standard profile, ele é um number, pois ele vai estar retornando o valor de 0, 1, 2, 3 e 4, ou quantos números forem necessários. Dentro do nosso front-end, a gente vai armazenar imagens que vão servir de template. Se o usuário retornar, por exemplo, o número 1 com o standard profile, isso quer dizer que ele possui a foto de perfil 1 dos padrões. Ao invés de eu armazenar essas imagens dentro do meu banco de dados, o próprio front-end ele armazena isso dentro do próprio site, e quando a imagem de usuário, a foto de perfil do meu usuário é exibida, ela é exibida de acordo com uma verificação de condicional através desse valor. Se ela for a imagem 1, se for o valor 1, ela retorna uma imagem, por exemplo, a imagem de um panda. Se for imagem 2, é a imagem de um cachorro, e assim sucessivamente. Isso serve para criar aquele tipo de sistema em que quando um usuário ele não implementa uma foto de perfil na nossa plataforma, ele possui uma foto de perfil padrão. Nesse caso, a maioria dos sites eles só fazem essa verificação se retornou uma base 64 ou não. Se caso não retornou, ele bota uma imagem aleatória. Nesse caso, o standard profile, eu só coloquei ele dentro do meu código e também dentro de toda essa lógica, porque eu prefiro colocar isso quando eu estou trabalhando com uma plataforma em testes. Ao invés de eu estar toda santa hora criando contas com fotos de perfis, preenchendo meu banco de dados, enquanto eu não utilizo o serviço de terceiros, eu posso bem no começo usar uma foto de perfil padrão. E isso a princípio vai poder ser modificado com o tempo. Bom, aqui já é totalmente interpretativo, é totalmente fácil de entender, né? O que é o username, nome do usuário, e-mail, senha sendo mais pra frente criptografada. Nós temos o aniversário, que é um date. O date eu vou estar utilizando muito ele para verificar com a data atual se o usuário é ou não maior de 18 anos, dependendo dos conteúdos que forem postados dentro da plataforma, fazendo assim uma limitação que o usuário vai ter da nossa plataforma. Aqui nós temos o created at, que seria, por exemplo, quando o usuário criou a sua conta. Nós temos o IP de registro, que seria o registration IP. Bom, ele é um object. Por que ele é um object? Porque eu estou criando e trabalhando com algoritmos. Nesse caso aqui, quando o usuário ele entra na nossa plataforma, esse registration IP, ele sendo um objeto, ele vai estar armazenando o IP, o endereço do usuário e algumas informações adicionais a respeito daquele endereço de IP. Por que eu faço isso? Eu armazeno, a princípio, o dispositivo do usuário, o primeiro, para caso ele tenha sido hackeado, eu preciso dessas informações mais tarde, porque assim eu consigo perceber, por mesmo, é claro que isso pode ser burlado com uma VPN, mas isso não é um assunto atual. Quando ele se registra, ele está utilizando o endereço de IP
local dele, ele, por exemplo, está em São Paulo. Ele sempre acessou a plataforma em São Paulo. Vai lá, eu verifico se aquele endereço de IP ele mudou quando a senha foi alterada. E se ela foi alterada e o cara apareceu do nada na Bahia, eu já consigo ter pelo menos e tirar uma prova a respeito disso, sabendo que o cara tem uma grande probabilidade de ter sido hackeado. Aqui não temos os IPs address, que seriam todos os IPs que foram logados dentro daquela conta do usuário. Dessa maneira eu consigo também saber quantos IPs, quantos endereços de IP ele já entrou e onde aconteceu. Porque ele na realidade é só o mesmo objeto do registration se repetindo várias vezes dentro de uma lista. Então, por exemplo, se o cara ele foi lá e entrou dentro de tá em outro Wi-Fi, ele acessou a conta dele. Ele vai ter um endereço semelhante, vai estar num estado semelhante, o IP só vai ser diferente. Ele vai continuar em São Paulo. Porém, contudo, entretanto e todavia, se ele simplesmente estiver em outro estado e ele acessar a plataforma igual, bom, se ele tiver como provar que foi ele, e de fato for ele o criador da conta, tranquilo. Mas caso ele disser que foi hackeado e de fato, do nada, o acesso de IP dele mudou, ele agora está em outro estado completamente diferente, até mesmo outro país, aí já é algo a se pensar. Nós temos o Password Change, que de uma maneira mais ampla, na real uma maneira mais direta de dizer, o Password Change ele é um object dentro de um array, porque ele vai estar armazenando em objetos o IP e também outras informações a respeito de todas as vezes que a senha do usuário foi alterada e por quem foi alterado. E nós também temos os estados. Os estados têm disable, que é quando a conta do usuário ela foi apagada, não vai ser deletada no nosso banco de dados. Eu evito apagar documentos do nosso banco de dados, pois se a gente deletar documentos, a gente pode estar, por exemplo, impedindo que o usuário recupere a conta dele depois. Isso é muito complicado. Então eu atribuo só o disable, quando ele apaga a conta ele não apagou de verdade, só é um valor que é alterado de false para true. Tem o banned ou ban, não preciso explicar muito bem o que esse estado ele faz, se o usuário está banido da nossa plataforma ou não. Nós temos os favoritos, que é uma string dentro de um array, pois ela vai estar armazenando identificadores das histórias favoritas dele que vão estar sendo utilizadas para uma rota, por exemplo, um get favorites, que seria um get que retornaria todas as histórias que, por exemplo, ele gosta, que ele favoritou. E reading, que é uma array dentro de um objeto, pois vai estar armazenando a história e além disso o capítulo que ele parou. Dessa maneira a gente pode fazer uma rota que ela vai estar checando, né? Vai estar verificando onde ele parou dentro daquela história, e aí ele vai poder continuar de onde ele parou. Reading ele serve para isso. Bom, aqui mais para baixo vocês vão perceber que eu também defini os métodos, que tem um getPublicProfile, que ele vai retornar uma promessa de um objeto. Por que ele retorna uma promessa de um objeto? Pois ele vai estar retornando somente as informações que eu quero a respeito daquele documento que são públicas, o que impede, por exemplo, de retornar o e-mail ou senha do usuário. Nós temos o getFavorites, que seria para retornar justamente, né, os favoritos do nosso usuário, os itens favoritos, e temos o getReading, que ele retorna um objeto dentro de uma lista aqui, enquanto o outro interna uma string dentro de uma lista. Bom, esses são nossos métodos. Aqui embaixo eu estou utilizando um new schema, fazendo, né, como é que eu posso dizer, colocando nosso iUser e o nosso iUsers methods para estarem associados com o nosso esquema de usuário. E aqui embaixo a gente está fazendo, né, aqui como a gente já montou a interface, aqui embaixo a gente está criando o esquema de fato. O que eu posso estar falando que é interessante é o default. O default aqui, por exemplo, que é o padrão, porque eu não vou atribuir um identificador na hora e deixar o usuário botar esse identificador, não vai ser assim que a banda vai tocar. O default é ele gerar um V4 automaticamente para mim. Se a gente vem aqui para baixo, a gente também tem o created edge, que também está gerando, né, a data atual a respeito da criação da conta do usuário. Fora isso, tudo que a gente tem aqui está aqui. Eu não terminei, eu parei por aqui esse projeto, mas mais pra frente eu posso acabar trazendo alguma coisa a mais a respeito dele, até porque eu pretendo terminar ele, pelo menos finalizar. E também é interessante eu compartilhar um pouco mais disso, porque vai ajudar a lógica de vocês e vai servir de exemplo, né? Bom, esse foi o vídeo, foi mais curto do que eu imaginava. Nossos vídeos tendem a ser muito longos e também o conteúdo foi menos
Foi menos explicativo, foi mais uma apresentação em algo diferente. Espero que tenham gostado. Talvez isso daqui tenha ajudado vocês, talvez não. E se não ajudou, bom, você consumiu um conteúdo, se te divertiu de alguma maneira, tranquilo. É isso. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, dá o like se você gostou e se inscreve caso você queira acompanhar mais vídeos como esse. Enfim, boa noite. Vou dormir agora e até um próximo vídeo.